E o Atlético hoje fez um grande primeiro tempo. Ale Oliveira tá aqui, vai comentar junto com a gente agora esse pós-jogo da Itatiaia. Galo fez um bom primeiro tempo, o Vargas se destacando. E eu falava, Ale, o segundo tempo parece que a turma encontrou ali fora, falou, galera, tem um joguinho rolando aí, tem um campeonatinho aí, um interclasse rolando, vamos lá, vamos bater uma peladinha, e aí é o camisa contra o sem camisa, e aí, pelo visto, a galera, sei lá, cara, o segundo tempo foi embora, foi uma zona completa, era pro Atlético ter tomado 4 gols no segundo tempo, do Vitória que está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Complicado, Alexandre Oliveira. O Vitória tem 32 gols marcados no campeonato, 6 em cima do Galo, né? Já parou pra pensar nisso? E você resumiu bem o segundo tempo, o 0-2 pro Vitória ficou barato, por incrível que pareça. Eu falava aqui do Mateuzinho, que é bom jogador, né? Mas que virou o Messi, do nada virou o Messi. O Alejandro virou o Mbappé, saiu driblando Deus e todo mundo. O time apático, sem vontade. A impressão que a gente ficou vendo o jogo aqui foi que todo mundo achou que o jogo já tinha acabado, porque o primeiro tempo foi tão fácil, graças à boa apresentação do Galo, né? E a fragilidade do Vitória. O Caixa destacou na transmissão, não conseguia trocar passe, não conseguia fazer nada. E no segundo tempo, o Vitória virou realmente um leão, né? Impressionante como ditou o ritmo. O Atlético pouco incomodou. O Vargas, que foi o melhor do primeiro período, cansou. O Rubens teve uma atuação desastrosa, uma das piores que eu vi do Rubens desde que cheguei aqui a Minas. O Fux precisa se ligar, o Rubens, inclusive, né? Porque lá em São Paulo também, contra o Palmeiras, lá em Campinas, a bobeira que ele deu no pênalti vitorioso do Palmeiras foi brincadeira também, né? Dá uns apagão nele, né? Ele sai do jogo, O Fux também, além de levar um baile do Alejandro no lance do gol, como também o Alonso, ele estava distante, ele estava à frente do Alejandro, que estava no campo de defesa, portanto, evidentemente, posição legal. Mas qual é a intenção do último zagueiro, o último homem da defesa, ficar à frente do centroavante no seu campo de ataque, né? Campo da defesa dele, do Alejandro. E aí depois, quando ele tentou se recuperar, tomou um baile. Nossa, fazia tempo que eu não via uma humilhação tão grande como essa do Alejandro, que tem todos os seus méritos, marcou um golaço. E ainda ficou barato, né? Porque o Vitória foi criando chances. O Matheus Mendes ainda bem entrou ligado, mas o jogo virou de ponta cabeça, mesmo com as alterações. O Milito colocou o Scarpa, colocou o Alan Franco, mas colocou ele lá na ponta esquerda, também não deu para entender. Fausto Vera, mais uma atuação ruim, né? Porque é um cara que teoricamente é um segundo volante, mas marca muito pouco. Toda hora o Vitória chegava. A gente destacou o Mateuzinho aqui, que era um jogador que devia ser talvez o único que devesse ser marcado com mais atenção. Foi um segundo tempo assustador. E olha que eu venho defendendo há algum tempo, falei disso em alguns jogos, que o Atlético no Campeonato Brasileiro tem uma função: não atrapalhar as Copas. Só que essa impressão do segundo período é muito ruim, né? Em todos os sentidos, em relação a duvidar de alguns atletas se você precisar dele, a confiança, a sequência no próprio brasileiro, né? Porque o brasileiro não acabou. A impressão que eu tenho é que o Atlético, se pudesse, pediria licença do campeonato. Um campeonato que o Atlético, olha só que loucura, é a 4ª pior defesa da competição. É a 4ª pior defesa. 4º time que mais toma gol no Campeonato Brasileiro. E se você quiser falar, tá com reserva, mas a defesa hoje foi Lianco, Fux e Alonso, cara. E assim, o Campeonato Brasileiro, se você for desconsiderar os jogos dos times que tem desfalque, você vai desconsiderar o campeonato, né? Todo mundo tem desfalque o tempo todo. Todo mundo faz as suas escolhas. E aí a gente tá falando de uma coleção de resultados muito ruins, né? A gente falava aqui, já empatou com o Criciúma em casa, com o Dragão, com o Cuiabá, agora com o Vitória, goleadas sofridas, sofreu goleada do Vitória, sofreu goleada aqui do Flamengo, do Palmeiras, sofreu fora do Botafogo, do Bahia,
perdeu pro Criciúma, jogando lá em Criciúma. É muito resultado ruim que é difícil defender. Por mais que você entenda que o Campeonato Brasileiro tá em terceiro plano, e tá mesmo, e tem que ser assim mesmo, tem umas coisas que não dá muito para justificar, né? Eu acho que ficam as lições, eu acho que tem várias aí, essa do Rubens, por exemplo, a falta de constância, né, do Rubens, a falta de concentração do time como um todo. Eu até dei um exemplo aqui bem infeliz, mas é o que retrata a nossa realidade aqui, a minha pelo menos, que eu tinha um treinador que quando chegava no intervalo e o jogo estava muito tranquilo, ele dava a maior bronca, que justamente para você manter esse estado de alerta, né? Porque o Vitória praticamente não incomodou, foi uma bola na trave na falta e só no primeiro tempo. O Atlético fez 2, como poderia ter feito mais. O Vitória nem incomodava, né? Então você fala assim, bom, como é que eu vou manter esses caras em estado de alerta? E o que aconteceu foi que o time voltou muito mal no segundo tempo, muito mal, injustificável, atuações individuais desastrosas, os caras que estavam jogando bem cansaram, e aí aconteceu o pior, que esse empate com sabor de derrota, e a gente falou, né? Ficou barato ainda, porque o Vitória merecia a melhor sorte.